Você já parou para se perguntar de como as coisas eram feitas antes da criação do 3D? E de como a chegada dessa tecnologia facilitou a produção? No vídeo de hoje falaremos sobre a CAM, manufatura assistida por computador, e a sua atuação na indústria. Então roda a vinheta para a gente começar. Como sabemos, o mundo já foi dividido em três revoluções industriais. Primeira Revolução Industrial, ocorrida entre os anos de 1760 até 1850. Ela foi caracterizada pelo uso de máquinas a vapor, a mecanização das indústrias têxteis e obter o carvão como fonte de energia. Segunda Revolução Industrial, ocorrida entre os anos de 1850 até 1945. Ela foi caracterizada pela eletrificação, desenvolvimento de novos materiais, aços químicos e a invenção de motores a combustão interna. Terceira Revolução Industrial, ocorrida entre os anos 1950 até os dias atuais. Ela foi e é caracterizada pela automação, eletrônica, tecnologia da informação, computadores e telecomunicações. Nesse vídeo, focaremos na terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, e falaremos sobre a CAM, manufatura assistida por computador. A CAM, manufatura assistida por computador, é definida no uso de software e máquinas controladas por computadores com o objetivo de automatizar um processo de fabricação. Sendo assim, o papel fundamental da CAM é o de auxiliar as pessoas na criação de programas para determinados tipos de máquinas, para dar suporte a diferentes processos de fabricação, como soldagem, corte, torneamento, fresamento e outros. Nesse contexto de um mundo completamente autônomo e moderno, são necessários três pilares para o funcionamento da CAM. Software é o pilar que informa a máquina de como confeccionar um produto, gerando recursos de ferramenta. Máquinas industriais é o pilar responsável pela transformação da matéria-prima em produto final. Pós-processamento é o pilar responsável pela conversão de percurso da ferramenta numa linguagem na qual as máquinas possam compreender a tarefa a ser executada. Como podemos ver nesse exemplo dos três pilares da CAM, tudo que o engenheiro quer criar, seja uma modelagem qualquer, um exemplo de modelagem, ele utiliza um software, vamos pegar o exemplo do CAD, ele meio que desenha o que ele está apto a desenvolver nesse software. Tudo que foi desenhado nesse software passa por um processamento. Dentro desse processamento, o desenho é convertido em linguagem de máquina, em códigos, para que a máquina possa entender o que deve ser feito. Após o seu processamento, que é a fase de pós-processamento, que é o terceiro pilar, os dados processados vão para a máquina, que é o segundo pilar. E essa máquina, recebendo todos aqueles códigos processados, todo aquele desenho convertido em linguagem de máquina, dá vida ao que o engenheiro quer que seja criado. Como eu citei um exemplo de modelagem qualquer, aí temos três exemplos: um brinquedo, uma miniatura de um automóvel e até mesmo peças torneadas. De modo similar ao CAM, o CAD também utiliza recursos computacionais e softwares para auxiliar os designers na criação de projetos mais complexos e capazes do que seriam se fossem desenvolvidos manualmente. Em resumo, o CAD é responsável pela criação de representações digitais em 3D. Já o CAM é responsável pela escrita de códigos
a fim de acionar máquinas CNC, nas quais criarão peças físicas. Bem, pessoal, como está ilustrado nessas imagens, não exatamente na época do Chaplin, mas bem depois disso, em meados da década de 90, 2000, muitas coisas, um exemplo de projetos, eram feitos manualmente. Um exemplo, os projetos arquitetônicos antes eram, ou de peças que seja, antes eles eram desenvolvidos à base de papel milimetrado, lápis e régua. Isso hoje foi substituído pelo CAD. Hoje basicamente é desenvolvido utilizando a ferramenta gráfica computacional. Já a parte mecânica geralmente era feita por mãos humanas. Uma coisa que hoje está sendo substituído, já foi substituído e continua sendo substituído pelo CAM, que é basicamente pegar um projeto computadorizado e a própria máquina, claro que vai ter intervenção humana em alguns pontos, a própria máquina pega e desenvolve aquele projeto computadorizado e transforma ele em peças. Trocando em miúdos, todo o ciclo da engenharia se inicia com o CAD. Nessa etapa, os engenheiros farão um desenho em 2D ou 3D de uma determinada peça, no qual possuirá um conjunto de propriedades físicas que serão interpretadas pelo sistema CAM. Ao ser incluído no CAD, o projeto também pode ser carregado no CAM. Tal técnica é feita através da exportação de um arquivo CAD, seguida da sua importação a um soft CAM. A partir do momento que o modelo CAD concluir a sua exportação, o software iniciará o modelo que será destinado à usinagem. Usinagem. A usinagem é definida no processo ordenado da transformação da matéria-prima através de trabalhos como corte, perfuração ou mandrilamento. Bem, pessoal, é um exemplo claro do que pode se ver na imagem. Como vocês podem ver nessa imagem, tem uma peça metálica e essa peça metálica ela é moldada por um torno. Como vocês podem ver, ela é cortada, furada, mandrilada por esse torno. Ela é até lavada por esse torno que estão uns jatos de água. E é basicamente o que acontece na usinagem. Na usinagem é isso aí, que é só uma imagem real de uma usinagem. Durante o preparo do modelo para a usinagem, a CAM utiliza as seguintes ações. Verifica se o modelo apresenta algum erro na geometria, tal qual possa comprometer algo durante o processo de fabricação. Cria um percurso para um modelo no qual é baseado em um conjunto de coordenadas que serão utilizadas pela máquina durante o processo de usinagem. Define quaisquer parâmetros necessários à máquina, como a velocidade de corte, a tensão, a altura do corte da perfuração, entre outros. E configura o agrupamento onde o sistema CAM definirá a melhor orientação para uma peça na qual irá aumentar a eficiência da usinagem. É válido destacar que no Fusion 360, tanto o CAD quanto a CAM existem na sua estrutura. Sendo assim, não há necessidade do processo da importação ou exportação do projeto. Bem, pessoal, em resumo disso tudo que eu abordei, humanamente falando, basicamente, tudo que será desenvolvido por um engenheiro, primeiro será arquitetado em um desenho gráfico. Esse desenho será convertido em linguagem de máquina através da CAM e essa linguagem de máquina mostrará de como a máquina irá desenvolver esses desenhos, confeccionar esses desenhos. O que será convertido em produto final, seja um bonequinho de modelagem, um robozinho 3D, uma peça de um automóvel, como foi abordado em vários vídeos aí. E basicamente, em tudo isso enxuto, o CAD, a CAM andam juntos, de mãos dadas. Não tem como um se separar do outro. Então, gostaram?
Eu sou Iago dos Santos, estudante de Engenharia Mecatrônica pelo FSJ, no campus Alto Paraupeba. E esse foi o primeiro seminário da disciplina Projeto e Computação Gráfica, com o professor Pedro Chiroma. Valeu!